E aí, tudo bem com você? Espero que sim, espero que tudo esteja tranquilo com você. É um prazer, viu? Saber que você está nos assistindo aí do outro lado da tela. Muito obrigado. A gente percebe aqui pela forma como vocês reagem aos nossos vídeos. E isso nos dá uma tônica, uma energia para continuar sempre gravando novos vídeos aqui para o canal. Não estranhem se vocês perceberem, poxa, mas o Ed está com uma iluminação muito baixa aí, está um pouco escuro. Pois é, minha gente, eu estou com um problema no meu olho, acho que é uma conjuntivite aqui do lado esquerdo, e eu estou evitando o excesso de luz. Mas eu não poderia deixar de gravar esse vídeo nesta noite. Eu estou aqui no meu apartamento. Hoje é quarta-feira, 9 de outubro. Então, estou chegando aqui com mais um vídeo. Eu espero que você curta o conteúdo desse vídeo, tá bom? Se você gostar, no final desse vídeo você pode deixar pelo menos o like. Mas se você concordar com as nossas ideias, com o conteúdo desse vídeo, com nosso posicionamento aqui, você pode perfeitamente comentar, pode expressar a sua opinião através de um comentário, tá bom? É isso aí. Muito bem, o assunto do vídeo é o seguinte: é mais um comentário que um cidadão colocou em um dos vídeos aqui do canal. E eu vou refutar esse comentário dele. Eu sempre disse para vocês que tudo aqui gera conteúdo, né? O bom é da gente trabalhar com o canal aberto assim para diversas opiniões, é porque tudo gera conteúdo. E eu não tenho nenhum problema aqui. Eu não tenho ódio, rancor, raiva, revolta, nada disso. Nada disso. A nossa intenção aqui é bater um papo, é trocar ideias. Aquele que sabe mais ensina o que sabe menos. E assim a gente vai trocando essas ideias, vai entretendo e nós vamos crescendo cada dia mais. Muito bem. Então eu vou colocar na tela o comentário desse cidadão para a gente ler juntos, eu e você, para a gente ler. Aí depois, se você quiser ir já adiantando a sua parte, comentando aí o que você achou e o que você tem para falar em reação às palavras desse cidadão, já pode comentar. Então, tá aí na tela, vocês estão vendo aí na tela. O cidadão escreveu o seguinte: não existe na prática humanos sem religião. Olha aí, preste atenção. Ele diz: não existe na prática humanos sem religião. Humanos precisam de um sistema de crenças, mesmo que na conta você tire a coisa da existência de uma deidade. Se você sente necessidade de falar das suas crenças pessoais, mesmo o ateísmo, você está sendo proselitista.
e, portanto, apenas mais um religioso. E agora, meus amigos, como é que a gente faz para sair dessa? Veja as palavras desse cidadão. Ele aqui está se colocando como o dono da verdade. A verdade, o conhecimento chegou nele e parou. Ele é o cara. Então, o que ele dizer está dizido, né? O que ele falar está falido, ou está falado. Ele disse: não existe, não existe na prática humanos sem religião. Não existe. Como sim? Como assim não existe? Primeiro é preciso a gente identificar o que é religião. Primeiro é preciso identificar o que é religião. Porque muita gente não sabe o que é religião. Pelo visto, esse cidadão não sabe o que é religião. Ele não sabe o que é a religião. Mas eu vou explicar agora. Eu, que sou apenas uma peça dessa engrenagem, tem muita gente que passa por aqui no canal Sem Religião que tem um QI muito mais elevado do que o meu. Tem muito mais informações, tem muito mais argumentos, tem um conhecimento muito mais afinado que eu. Mas eu vou colocar a minha opinião aqui. Bom, meu amigo, para você que está dizendo que não existe na prática ser humanos sem religião, eu quero dizer para você que existe sim. Existe. Afinal de contas, todo ser humano, ele é sem religião, é um sem religião. Quando a pessoa nasce, quando a criança nasce, ela não traz consigo um conjunto de crenças. Ela não vem falando de Deus, ela não vem falando de fé, ela nem ao menos sabe que ela está viva, ela nem ao menos sabe onde ela está. Como é que você pode dizer que não tem ser humano que não precise de religião, que não viva sem a religião, que não tenha religião? Uma criança nasce sem qualquer vestígio de religião. Religião é um processo que depois a criança vai aprendendo aos poucos com os pais ou com a sua sociedade. Com a sua sociedade. Aí você diz: o ser humano precisa de um sistema de crenças. Como assim? Como assim, meu amigo, que o ser humano precisa de um sistema de crenças? Crenças, para mim, são acreditar em coisas. E a partir dessa crença, segue-se uma obediência. Então, de forma mais simples, para a minha bisavó entender, são dogmas. São dogmas. E dogmas é ensinado. É ensinado. Não é por acaso que eu sou um ateu. Eu não alimento nenhum tipo de crenças dentro de mim. Principalmente nas religiões. Nos deuses das religiões. Então isso é um argumento muito fraco. É pobre esse argumento. E você está querendo empurrar de goela abaixo esse seu conceito. Viu? Isso é uma doença. Isso aí é uma doença, isso é um problema. Você precisa procurar um psiquiatra ou um psicólogo para você se orientar. Porque você acabou de dizer que
as pessoas precisam de um conjunto de crenças, precisa estar logada em uma religião. E não é bem assim. Tem pessoas que nunca, tem ateus que nunca botaram seus pés numa igreja ou num terreiro de umbanda, de candomblé ou qualquer outra religião. Tem gente que já nasceu, cresceu, envelheceu e morreu ateia, ateu. Nunca se envolveram com religião, não tem nenhuma crença, sequer se preocupam com isso. Eu, por exemplo, não me preocupo com nada disso, com divindades, com o que vai ser comigo, o que vai acontecer comigo após a morte. Nada disso me preocupa. Eu apenas falo de religião, de divindades aqui no canal, porque eu preciso produzir conteúdo. E meu público-alvo é composto dessas duas partes, tanto dos ateus quanto dos evangélicos, dos religiosos. Mas não que eu tenha necessidade de ter uma crença, de ter uma divindade. Gente, eu estou tentando tirar a luz aqui porque meus olhos estão realmente muito afetados, tá? Então, meu amigo, fica difícil isso aí que você colocou, tá? E, na verdade, isso aí é uma ideia que a maioria dos crentes pensam assim, né? Mas mesmo que você tire da existência mesmo que você tire a coisa da existência de uma deidade ou de uma divindade, né, que seria mais conveniente, se você sente necessidade de falar das suas crenças pessoais, mesmo o ateísmo, você está sendo um proselitista e, portanto, apenas mais um religioso. Bom, isso aí não está de acordo, não é correto, não é verdade isso, porque aqui nós não temos uma hierarquia, não temos regras, não temos deveres a cumprir, não precisamos nos agrupar, nos organizarmos. Então, logo isso não tem nada a ver com religião. Por mais que as pessoas se inscrevam aqui no canal, mas elas são livres, elas podem se inscrever em muitos outros canais, sem nenhuma cobrança, sem nenhuma exigência. A pessoa é livre para se locomover, para estar aqui ou sair daqui a qualquer momento. Ninguém aqui obriga ninguém a nada. Não há juízos, não há ameaças, nada disso. Agora, se você não tem uma maneira mais direta para você talvez falar alguma coisa para mim, para você, talvez você queira me ofender, talvez você queira me ofender, e por isso você está me chamando de mais um religioso, mais um proselitista, que eu tenho necessidade de falar do meu ateísmo. Isso não é verdade, porque se fosse assim, eu estaria buscando pessoas para estar ao meu redor. E isso eu não faço. Eu estou aqui no canal fazendo esse trabalho, gravando os vídeos, produzindo conteúdos, porque nós, como ser humano, precisamos nos relacionarmos. E
tem muita gente que gosta do nosso conteúdo. Mas é só aqui. Eu não falo de ateísmo, não falo do que eu não gosto, do que eu não concordo, do que eu não acredito para outras pessoas. No meu dia a dia, não. No meu dia a dia, não. Meu dia a dia é normal. Não tem nenhuma alteração. Então veja como o crente pensa. Como o crente pensa. Na verdade, isso aqui é um combate, é um enfrentamento. Você reage ao que eu falo e eu retruco ao que você reage, ao que você fala nas suas reações. Então, a gente sempre vai estar aí nessa batalha. Mas é claro que ninguém aqui está querendo convencer ninguém. Eu não quero convencer você. Você quer continuar sendo religioso, o problema é seu. O problema é seu. Agora, eu vou continuar como ateu. E o trabalho que eu estou fazendo aqui é para ajudar as pessoas a pensar. Muitas pessoas estão na igreja, estão presas pela religião, porque não têm ainda a oportunidade de ouvir uma pessoa falar igualmente nós, que falamos aqui abertamente, sem medo de ser feliz. Muitas pessoas, quando escutam um ateu falando, principalmente no YouTube, e elas começam a refletir lá no recôndito do seu quarto, no seu momento de descanso, longe das pessoas, ela fica pensando, analisando as palavras que aquele ateu falou, aí elas vão perceber que realmente não faz sentido estar na religião, que a religião não faz sentido. Sem contar que a realidade, não é? A realidade fala muito mais alto do que um ateu. Nas horas de sufoco, de agonia, de sofrimento, a pessoa corre para os braços desse Deus, procura esse Deus e não encontra. E olha que os crentes e a Bíblia dizem que Deus é onipresente e Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas no momento que a pessoa está passando por uma aflição, por um sofrimento, e ela corre para buscar esse Deus, corre ao encontro desse Deus, sem saber onde encontrá-lo, e ela clama a Ele, pedindo socorro, pedindo ajuda, o que acontece? O que acontece? Pois é, não acontece nada. Se precisar de um médico, tem que ser médico. Precisar de um policial, tem que ser um policial. De qualquer forma, a pessoa só vai encontrar o socorro, a ajuda, na capacidade humana, do próprio ser humano. Então, para ver como Deus não serve para nada, a religião não serve para nada a não ser alienar as pessoas, retardar as pessoas, deixar as pessoas imbecilizadas, idiotizadas, tolas, nécias, iludidas e enganadas. Essas são as principais utilidades de uma religião. Fora isso você não encontra nada mais. Então, eu como ateu, eu quero a distância da religião. Religião, para mim, é um atraso de vida. Eu quero continuar a minha vida com liberdade, vivendo dignamente, mais genuína, de forma mais genuína. Eu quero viver a minha vida mais racional, mais puro possível, sem a interferência de crenças. Eu não tenho crenças, eu não preciso, não sinto necessidade. Eu não sinto necessidade de me agrupar com ninguém
de me agrupar com ninguém, de estar junto de pessoas para falar do que eu penso, do que eu deixo de pensar. A gente fala aqui. A gente fala aqui. Mas eu passo de semanas. Eu passo de semanas sem ter contato com muita gente. Quase ninguém. Apenas no supermercado, numa farmácia, no ônibus, em qualquer outro lugar que eu precise falar com alguém aí, é que eu tenho esse contato. Mas acabou ali, fica por ali mesmo. Então, o ateísmo é a liberdade, é a voz da razão. O ateísmo é ter essa tranquilidade para viver, é a liberdade, né? É o racional intensamente na vida da gente. A gente ter um padrão de vida racional. A gente encara as realidades. A realidade pra gente não é surpresa. A realidade não tem atalhos pra gente. A gente encara a realidade até onde for possível, até quando der. Tudo certo, então? Mais um vídeo produzido aqui para o canal Sem Religião. Se vocês gostaram desse assunto, comentem, compartilhem, deixem um like, fortaleçam o nosso trabalho. E é isso, meus amados, meus amigos, é nóis, estamos juntos.